do livro de Ruth, quase nos finalmente. Hoje o tema é o casamento de Ruth com Boaz. Livro de Ruth, capítulo 4, 10 ao 12, que diz bem assim a palavra do Senhor. E de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disso sois hoje testemunha. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há de já valorizar mente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Amém? Podeis assentar, meus amados irmãos. O casamento de Ruth com Boaz. Já falamos do regresso de Noemi, já falamos da prova de amor de Ruth com Noemi, já falamos do pedido de casamento de Noemi, de Ruth e de Boaz, e agora nós vamos falar do casamento de Ruth com Boaz. O casamento de Boaz com Ruth tem muitos aspectos cheios de encanto e beleza. Vamos destacar algumas desses aspectos. Primeiro, casamento foi um casamento providenciado por Deus. Um casamento, ele foi providenciado por Deus. Não foi um casamento providenciado por homens. Não foi um casamento providenciado pelo status da sociedade. Não. Foi um casamento providenciado por Deus. Capítulo 2, versículo 20 de Ruth. Acompanha lá. Ruth, antes de buscar um marido, o que ela decidiu buscar? Ela decidiu buscar a Deus. Ruth, antes de buscar um marido, ela decidiu buscar a Deus. Tem muitas pessoas hoje que deixam Deus para segundo plano, deixa Deus para o caso houver problema no casamento, se caso faltar o vinho, como foi pregado final de semana passado, então nós recorreremos a Deus. Não, a Ruth, antes dela buscar um casamento, ela primeiro buscou Deus. Ela fez uma aliança com Noemi, dizendo: o teu Deus será o meu Deus. Entendeu? Agora eu vejo que antes de buscar um lar, a Ruth buscou um abrigo debaixo das asas de Deus. Antes de você arrumar um relacionamento, antes de você arrumar um casamento,
antes de você arrumar um lar, arrumar filhos, primeiro você tem que estar debaixo da proteção de Deus. Agora eu vejo que o encontro de Ruth com Boaz foi casual na perspectiva humana. Na perspectiva humana foi um encontro casual. Agora na perspectiva divina não. Na perspectiva divina houve um agendamento, houve uma providência divina, houve algo que Deus planejou. E quando Deus planeja, muitas das vezes Ele faz nós passar por momentos que talvez nós não gostaríamos de passar. Primeiro casamento que Ruth teve foi um casamento que não foi um casamento de agrado de Deus. Quem saiu perdendo foi aquele que saiu de Belém e foi buscar a mulher lá fora. Morreu. Agora Ruth decide voltar a Belém. Ruth decide agora se filiar com o povo judeu. Ruth decide fazer uma aliança com o Deus de Noemi. Agora veio um casamento debaixo da bênção de Deus. Agora eu vejo que a esposa aqui, prudente, é um presente de Deus. E quem encontra uma esposa, achou um bem, encontrou a benevolência do Senhor. Estou falando esposa. Esposa não é de qualquer maneira que você encontra. Entendeu? Pastor, eu sou casado. Pastor, mas você tem uma esposa? É uma esposa que você tem? Você trata ela como uma esposa? Entendeu? Ela anda do teu lado como uma esposa? Então presta atenção, porque hoje nós vamos aprender alguma coisa sobre o casamento de Ruth com Boaz. E tem muita coisa interessante que talvez tem pessoas que ainda não sabem. E nós precisamos aprender com a palavra do Senhor. A Bíblia diz aqui que essa esposa vale mais do que a riqueza. Seu valor excede a de finas joias. Estou falando da esposa. Que tipo de esposa é essa, pastor? A Bíblia fala da mulher virtuosa. Antes de você querer casar, primeiro, faça uma aliança com Deus. E depois, pastor, peça direção para Ele, que Ele vai te dar uma esposa, uma mulher virtuosa. Pastor, mas não é aquela que eu queria. A que eu queria era aquela lá toda redondinha. Pois é, Deus te deu essa, porque essa tem virtude. Muitas que têm aparência não têm virtude. Entendeu? Eu estou falando de esposa. A Bíblia diz em Salmo 37:4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? Ou qual foi o desejo do teu coração? Quando você casou, você desejava o quê? Uma esposa? Ou você desejava uma amante, uma prostituta? Porque a esposa, ela tem virtudes. A esposa, está quente isso aqui. A esposa, ela traz benefícios, traz bênção. A esposa, ela não traz escândalo para o seu esposo. Baixa velocidade. A esposa, ela anda do lado do marido. A esposa, ela não contraria o marido.
ela é virtuosa e é difícil de achar. Agora eu vejo algo interessante quando falamos de esposa. Eu falo outra coisa aqui também. Foi um casamento precedido pelo belo relacionamento. Foi um casamento precedido por um belo relacionamento. O que é um relacionamento, pastor? Relacionamento é algo que duas pessoas entram em comum acordo. A Bíblia diz: andarão dois juntos. Se não estiverem de acordo, não vão andar. Não dá para andar juntos se não estiver de acordo. Tem que haver um acordo. Tem que haver uma aliança. O jugo tem que ser igual. Não pode haver um jugo desigual. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para andar em dois caminhos. Aqui nós vemos que o casamento de Ruth com Boaz foi um casamento precedido por um belo relacionamento. O que é um relacionamento, pastor? Relacionamento não, conheci hoje, amanhã já. Não, relacionamento é algo que é cultivado. Você começa devagarinho, você vai conhecendo, né? Você vai tendo confiança, e aí você tem um relacionamento. Pastor, o que nós temos com Deus? Relacionamento. Andamos juntos, conversamos, desabafamos, choramos, sorrindo. Isso é o que? Relacionamento. Casamento de Boaz foi procedido por um belo relacionamento. E um relacionamento de respeito, um relacionamento de caráter, um relacionamento de pudor, um relacionamento de fidelidade e também com paciência. Quando eu falo aqui no capítulo 2, versículo 10, capítulo 3, versículo 9 a 14, nós vemos Boaz, ele tratou Ruth com cavalheirismo. Desde quando Boaz soube que Ruth estava no seu campo, Boaz tratou ela com respeito. Entendeu? Tratou ela com respeito, não faltou com respeito com a Ruth. Ela sendo uma moça, ela sendo uma jovem mulher, ali necessitada, precisando de ajuda, ele não se aproveitou. Houve um relacionamento puro, pastor. Ele vê aqui, ele honra, é a gentileza, amor, desde o primeiro encontro com ela. Pastor, embora tenha se afeiçoado a ela desde o começo, jamais se aproveitou dela. Hoje nós vemos casamentos, ou inícios de casamentos, entendeu? Que muitas das vezes não começa por um bom relacionamento. Não começa com um bom relacionamento. Pastor, não começa com cavalheirismo, não começa com honra, não começa com gentileza e nem com amor. Começa com outras atitudes, mas o caminho para um casamento feliz precisa ser pavimentado por atitudes nobres, pois onde se vê sinais de desrespeito, há pronúncias de relacionamentos desastrosos. Então, peraí, pastor, como é que está o namoro de hoje em dia? Como é que estão os casamentos de hoje em dia? Como é que os jovens casais estão intencionados a entrar no casamento hoje? Qual é a motivação? Carne, poder, aparência, status, competição? Ou é amor, gentileza, cavalheirismo, paciência, fidelidade? Pastor, quando eu vejo aqui, eu vejo que não houve intimidade física no relacionamento de Ruth com Boaz antes do casamento. Ruth
soube esperar até no dia do casamento. Boaz soube esperar até no dia do casamento. Eles não foram para a cama, não tiveram um relação sexual antes de estar legitimamente casado. Isso é bíblico. Lê para nós 3:14 de Ruth. O que diz lá? Em Ruth 3:14, bem alto para que todos possam ouvir. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pusesse um conhecer ao outro. Porquanto diz: não se saiba que alguma mulher veio a ele. Está vendo? Ela foi e se deitou aos pés, destapou só o pé, só para que ele se acordasse. Ela não destapou o corpo todo, também não se enfiou e deitou com ele, ficou por ali, porque quando você pega, se deita e fica por ali, você vai ficar por ali a vida inteira. Entendeu? Você já começou da forma errada. Não, você tem que começar da forma certa. Eu vejo que Ruth e Boaz, eles não tiveram relacionamento sexual antes do casamento. Esse é um princípio importante que está sendo desprezado pela sociedade contemporânea nos dias de hoje. Entendeu? E eu vou provar pela Bíblia para vocês hoje que o sexo não é mau, o sexo não é sujo. Quem sujou o sexo foi Satanás. O sexo, ele é santo, é bom, é prazeroso. Ele foi criado por Deus para ser plenamente desfrutado no contexto do casamento e não fora do casamento. Aonde está escrito isso, pastor? Lê para nós, Hebreus 13, versículo 4. Outros já abrem Provérbios 5 e 15 a 19. Hebreus 13, versículo 4. Abra a Bíblia e acompanha na Bíblia conosco. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Quem achou já pode ler. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Venerado, ou quer dizer, honrado, seja entre todos o matrimônio e o leito, está falando de cama, está falando de intimidade, sem mácula, sem mancha, sem pecado. O que a Bíblia está dizendo? Porém, aos que se dão à prostituição. O que é prostituição, pastor? E aos adultérios. O que é adultério? Entendeu? Prostituição é aquele que inflama a sua carne com coisas erradas. Adultério é aquele também que inflama a sua carne e com outra pessoa também, de uma forma ilegal. O que acontece com esses? Deus fala aqui, ó, Deus os julgará. Deus os julgará. Quando que vai ser esse julgamento? Espera a vinda de Jesus. Vai haver o julgamento. Aí a gente vai pensar, meu Deus, eu sabia e eu fui teimoso. Pois é. Mas olha o que Provérbios capítulo 5, versículo 15 ao 19. Lê para nós lá. Provérbios 5, 15 a 19. Bebe a água da tua própria cisterna. Opa, peraí. Bebe a água da tua própria cisterna. Que mais? E das correntes do teu poço. Está falando de algo que é teu. Está falando de algo que pertence a você. Então, peraí. A cisterna, água corrente, entendeu? Está falando da intimidade entre o homem e a mulher. Ali, a cisterna, ali a corrente de águas. E aí, pastor, mas peraí. Um casamento legal, você tem algo. Um casamento que não é legal, você não tem nada. Primeiro, a moça pertence para o pai. O moço pertence para os pais.
Entendeu? E aqui a Bíblia diz: bebe a água da tua cisterna. Então, se a moça não deixar o pai e a mãe e unir-se a seu esposo, essa cisterna não pertence ao marido. Então, se o menino ou se a menina estão ali bebendo da água da cisterna que não lhe pertence, está cometendo um erro grave. O que diz o próximo versículo? Derramar-se-ia por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de água. Está querendo falar o quê? Por algum acaso tu vai pegar a tua fonte, algo que é teu, para você se saciar, para você usar para você matar a tua sede, e vai sair derramando por aí? Mas a sociedade hoje está ensinando as mulheres saindo por aí, derramando por aí, entendeu? O que é para ser do marido, está sendo exposto aí para todo mundo olhar. O que o versículo está dizendo? Derramar-se-ia por fora as tuas fontes. Tu vai sair por aí derramando o que não deveria ser derramado para os outros, e sim para o teu casamento, o teu lar. O que mais diz ali? Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja para ti somente. Olha só, come on. O que Deus fez para o casamento é só para o casamento. E é só para ti, marido. O que tem na tua mulher é só para ti. Mulher, o que tem no teu marido é só para ti. Então, olhe lá como é que você anda pela face da terra, porque tem muita coisa que era só para o teu casamento, você está compartilhando lá por fora. Aí não sabe por que está dando tanto atrito, por que está dando tanto problema. Por quê? Porque o que é para ser para o teu lar, o teu casamento, a tua intimidade, você anda derramando por aí. Você anda expondo por aí. Seja para ti e não para os estranhos. Está na Bíblia aqui. O que mais que a Bíblia fala? Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Opa! Seja bendito o teu manancial. Isso aqui é um manancial. Entendeu? Se olha para a tua esposa, você vê um manancial de cima a embaixo. Você vê fontes, você vê transbordar de amor, você vê um manancial. Entendeu? Uma fonte de prazer, ok. Mas a Bíblia fala aqui, ó, seja bendito, entendeu? Seja bendito o teu manancial. Está dizendo o quê? Intimidade que tem no casamento é bendita, não é maldita. E Deus fala: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher. Entendeu? Não está falando com o amante, não está falando com a paquera, não está falando com a mulher. Algo legal, algo registrado, algo feito em frente de testemunhas, com a mulher da tua mocidade, ou querendo dizer, a mulher do teu casamento. Entendeu? Alegra-te com aquela do teu casamento, com aquele do teu casamento. Ah, pastor, mas eu olho para minha mulher. Ai. Pois é, filho, se você não está contente, libera uns troquinhos para ela aí, que ela vai te deixar contente. Ok? Para de gastar em outras coisas aí e investe um pouco melhor nela. Aí você olha ele, meu Deus, libera um pouquinho também, investe um pouquinho, vai lá, compra umas roupinhas melhor, entendeu? Veste ele. Você vai ter o marido que você quer. Você vai ter a esposa que você quer. Você consegue comprar tanta coisa aí, você consegue comprar tanta, né? E a coitada anda ali que nem uma... Meu Deus do céu. Aí você olha para a mulher lá de fora, e você vai: ai, como se a minha fosse assim. Pois é, filho. Para de gastar dinheiro com besteira e começa a investir no teu casamento. Entendeu? Começa a investir no teu lar, na tua esposa, no teu esposo. Paga um cabeleireiro de
profissa para te deixar bonito. Para chegar em casa ela dá, sim, sim. Não é a desviada que botou a mão. Entendeu? Faz questão. Né? Faça questão. Se você não investir, lá de fora investe. E aí? Alegra-te. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Quantos casamentos não estão nem terminando a festa, já não tem mais alegria, já não tem mais prazer, já não tem mais contentamento, pastor, já estão abaixo de pornografia dentro do casamento. Por quê? Porque não tem mais estímulo. Cadê a alegria? Cadê o carinho? Cadê o tato? Não tem mais, pastor. Por que não tem mais? Porque deixou de investir. Se tiver investimento, não acaba. O amor de Deus não acaba nunca. Você vai ficar banguelo, velhinho, carancudo, tudo. Mas vocês vão estar juntinhos ali. Glória a Deus. E ainda a velhinha vai olhar para você e vai dizer assim: tu não fica, tu não te. Tu sabe que eu te amo. Tu anda do meu ladinho aqui até o final da vida. Seu tranqueira, eu te amo. Entendeu? Isso é amor. Tirando a tranqueira do lado. Tirando a tranqueira do lado, o resto é amor. Entendeu? Pastor, o que a Bíblia fala ainda? Como serva amorosa e gazela graciosa. Olha só como é que Salomão, ele dá as qualidades, pastor. Gazela graciosa, sacia-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído permanentemente. Entendeu? Pastor, o que nós queremos aprender com isso? Olha aqui, ó. Contudo, a prática do sexo antes do casamento, o que diz a Bíblia? 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Abre lá para nós dar uma lida. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Outro já procura Provérbios 6 e 32. Vamos trabalhar com a Bíblia aí, vamos manusear a Bíblia, vamos praticar a Bíblia aí. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. O que diz lá? Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Beleza, olha o que diz esse versículo aqui, ó. Porque esta é a vontade de Deus. Irmãos, nós servimos a Deus para estar na vontade dele, não na nossa. Entendeu? Não adianta nós ter título de crente, não adianta nós querer ir para o céu, se nós estiver na nossa vontade. Não, Senhor. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para o casamento, para o relacionamento a dois? Primeiro, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Abra mão da prostituição. Se afasta da prostituição. A Bíblia diz, ó, fugir da prostituição. Fuja. É o único pecado que a Bíblia manda fugir. O resto a Bíblia manda, entendeu? Resistir. Agora, a prostituição, a Bíblia manda fugir. Por quê, pastor? Porque a carne é fraca. O que diz o próximo versículo lá? Cada um de vós saiba possuir o seu vaso de santificação. Olha aqui. Que cada um de vós, está falando eu, você, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Quantos vasos nós temos aqui? Vamos ver. Vasos de honra. Vamos ver, vasos de honra. Porque tem às vezes pode ser pessoas que não se consideram vasos de honra. Quantos vasos de honra nós temos aqui? Vaso de honra. Levanta a tua mão para você. Isso. Vaso de honra. Agora olha a palavra de Deus para você e para a minha vida. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Saiba usar o seu vaso. Saiba usar o seu vaso em santificação. Sabe o que é santificação? A santificação é o que, pastor? É você fugir, é se afastar da imundícia do pecado. Prostituição é pecado.
Se você é um vaso, você vai se afastar do pecado. Você vai querer usar o teu vaso, a tua vida, em santificação. Que mais que diz lá? Não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Não na paixão. Paixão é o quê? Paixão é algo da carne. Ah, pastor, quantos casamentos que começaram por causa de paixão, irmão Marco? Paixão. Ah, nem dorme mais à noite. Ah, meu Deus do céu. Os olhos faz assim, ó. É. Meu Deus do céu. Ah, eu estou apaixonadíssimo. E bobear vai até declaração de amor. E bobear vai até prova de amor. Prova, não. Eu sou capaz de me jogar da ponte. Irmão, você vai se jogar, você vai para o inferno. Isso não é amor. Agora a Bíblia diz aqui, ó. Na paixão da concupiscência, como os gentios. Pastor, não na paixão da concupiscência, como os gentios. Quem são os gentios? Mundo. Sabe qual é uma dos sinais? Nós vamos começar no próximo culto Ensino Novo, aqui, o estudo da segunda volta de Cristo. Sabe qual é um dos sinais da volta de Cristo agora, nesse momento? A concupiscência de muitos se multiplicará. O que é concupiscência, pastor? É essas coisas, essa libertinagem, chamada prostituição, adultério, entendeu? E a Bíblia fala aqui, ó, saiba usar o teu vaso, não na paixão da concupiscência, como os gentios aí de fora, que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus, age no casamento como se fosse... Não, o casamento é algo santo. A Ruth e o Boaz, eles procuraram fazer um casamento na vontade de Deus, não como os gentios, que são cheios de concupiscência. Os gentios aí fora, eles casam, dizem que casam, mas não casam, entendeu? Dizem que tem lua de mel depois do casamento, mas a lua de mel já veio antes dos pais descobrir, já veio a lua de mel. E depois querem ser felizes nos casamentos, depois querem que o casamento dure, querem que os filhos tenham. Nós vamos aprender sobre isso aí, não. O que diz o próximo versículo? Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Olha só. Ninguém oprime ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todos. Sabe quando fala ninguém oprime ou engane? Quantos relacionamentos começaram por opressão, algo forçado? Não, mas para quê? Aí o jovem crente, a moça crente diz, não, é só depois do casamento. Não, mas não. E a mãozinha boba vai, né? A mãozinha boba lá faz o diagnóstico do corpo inteiro. Opressão. E a Bíblia diz, ninguém oprime. Que mais? Ou engane. Por que engane, pastor? Porque muitas das vezes a moça se entrega, ou o moço se entrega, sendo iludido, mas depois que se entregou, é desprezado. A Bíblia diz, ninguém se iluda, ninguém oprime ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todos essas coisas, como também antes vê-lo dissemos e testificamos. O que diz o próximo versículo? Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Não nos chamou Deus para a imundícia, Mas para a santificação. mas para a santificação. Santificação não tem compatibilidade com a prostituição. Então, pastor, se você se prostitui, você não está seguindo a santificação, e sim
para a imundícia. O que a Bíblia fala ainda? Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem. Alguém até pode, talvez, pastor, não gostei, porque não gostei. Bom, é a palavra. E você quer ver como a palavra dá respaldo? Como uma palavra ela se auto-confirma? Olha o último versículo. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não habita em templo com imundícia. Agora eu vejo algo interessante. Quando eu falo aqui, fora do casamento, sexo fora do casamento. Pastor, a Ruth, ela era viúva. Ela já conheceu um homem. Agora ela estava viúva. Então ela poderia agora, porque ela não tem por... Não, Senhor. Ela tinha que esperar. Se ela quisesse ter relação, ela teria que ter um marido. Um marido legal, que fosse dela e não dos outros. O que diz Provérbio capítulo 6, versículo 32? Lê para nós lá. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. O que adultera? O que adultera, pastor? O que é o adultério? Adulterar. Adulterar é fazer algo que não é verdadeiro. Adulterar é você fazer algo errado. Agora a Bíblia diz: o que adultera com uma mulher é falta de sabedoria. Entendeu? Sexo fora do casamento é adultério. Quem faz isso é porque não tem sabedoria. Então, pastor, mas como é que eu faço para adquirir sabedoria? A Bíblia fala: não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Ele te dá sabedoria. Agora a Bíblia diz: o que adultera com uma mulher é falta de sabedoria. Olha a consequência: destrói a sua alma. O que tal faz? A pessoa que faz isso está destruindo a sua própria alma. Como é que a pessoa está destruindo a sua alma, pastor? Porque a sua alma não vai caminhar para o céu. Tem um versículo que diz bem assim: ó, ficarão de fora os feiticeiros, mentirosos, adúlteros, os que se prostituem, os afeminados. Pastor, essa é a lista de quem vai ficar de fora. Traz sofrimento e juízo. Agora eu vejo no casamento de Ruth com Boaz, eu vejo que foi um casamento grandemente desejado por ambos. Pastor, mas por que nós temos que tocar nesse assunto? Porque tem muito casamento que é desejado por um, mas não é desejado pelo outro. Tem muitos casamentos que entraram no casamento, entraram por causa de algum erro de percurso, alguma coisa que aconteceu e foram obrigados a casar. Então entraram no casamento, mas não o desejo de ambos. Quando eu vejo aqui, capítulo 3, versículo 9, capítulo 3, versículo 11, capítulo 4, versículo 10 e 11, nós vemos que o casamento não é um contrato temporário e experimental. Pastor, quando você entra num casamento, você não pode ter nem sombra de dúvida de querer se separar, nunca. Pastor, mas não dá certo. Bom, então você não deveria ter entrado no casamento, deveria ter pensado um pouquinho antes de casar. Você deveria ter pedido sabedoria para Deus antes de casar. E agora, pastor? Agora eu estou casado, agora qualquer coisinha? Não, pastor. Eles tinham grande desejo, ambos, de estar juntos. Agora eu vejo aqui, que é uma aliança para a vida toda. Você prometeu, prometi. Tivemos um casamento faz pouco tempo aqui na cidade de Macaé. Eu prometo amar, honrar, respeitar, ok, tudo isso são promessas. Quais são os termos?
Quais são os limites dessas promessas, pastor? Ah, pastor, o limite é enquanto tiver dinheiro, é enquanto tiver bonito, é enquanto tiver bom, é enquanto tiver saúde, é enquanto tiver um bom emprego. Esses não são os termos que Deus nos ensina. Os termos que Deus nos ensina é: até a morte nos separar. Pastor, morreu? Ok, estou livre. Para quê? Para casar de novo, não para sair por aí. Entendeu? Dá até pensar que você estava esperando, né, que alguém fosse embora para sair por aí fazendo a promessa. Não, Senhor. A Ruth perdeu o marido e ela esperou até o casamento legal para ela começar de novo a ter uma família. Agora eu acho interessante que não é sensato ir para o casamento com indecisão e insegurança. Eu vou casar, mas ele já sabe, ela já sabe. Qualquer coisinha, meu amigo, ó, nem casa, filho. Nem casa, porque isso é tolice. Você casar já, tipo assim, com o olhar lá no advogado. Só quem sai perdendo é você. Ninguém mais vai sofrer. Entendeu? Quem é que está se enganando? É você mesmo. Você está casando para depois lá na frente querer se separar. É você que está se enganando. Você não está enganando ninguém. Não está enganando o pastor, não está enganando o juiz de paz, não está enganando a você não está enganando. Você está se auto-enganando. Eu vou casar porque lá na frente eu decido, qualquer coisa não der certo, a gente separa. É o que o mundo hoje está ensinando. Entendeu? Nós temos artistas, e olha que tem crente que gosta de assistir novela, mas nós temos essas pessoas que são referência para certas pessoas, que aí já estão com 10, 12 casamentos. Mas são... Pois é. Não são um bom exemplo. Não são boas referências. E passa uma imagem, passa uma mensagem dizendo assim, não deu certo, separa, arruma outro. E aí, pastor, não deu certo, separa, arruma outro, e vai arrumando, vai arrumando. O problema não está no casamento, o problema está nas pessoas. Elas precisam mudar, elas precisam olhar o casamento com o olhar de Deus. Casamento é um projeto de Deus, não é um projeto de homem. Casamento é um projeto que Deus estipulou, Deus inventou, e Ele disse, é bom. E Satanás diz assim, vou tentar estragar. E Deus olha, é bom. E Satanás diz assim, mas eu vou tentar estragar. Eu vou tentar estragar. Pastor, quando eu vejo aqui agora o casamento grandemente desejado por ambos, olha só o que nós aprendemos aqui, o escritor diz, fala sobre o amor de Boaz por Ruth, e diz que o verdadeiro amor se concretiza com gestos, com a mesma profundidade que é proclamado pelos lábios, né? Pastor, o amor de Boaz para Ruth diz que o verdadeiro amor se concretiza em gestos com a mesma profundidade com que sai dos lábios. Interessante que os lábios falam, né? E fala tanta coisa que às vezes a prática não mostra. Os lábios falam, a caneta escreve, né? Deixa aquela, meu Deus, aquela lambuzeira de amor ali, ai, coisa linda, mas os gestos é diferente. Traduzindo, pastor, fala mais no português, tira do hebraico e joga para o português. Você não faz o que você fala. Você diz que ama, mas as tuas atitudes são de ódio. Você diz que entende, mas as tuas atitudes são incompreendidas muitas das vezes. Você fala que protege, mas as tuas atitudes o deixa à mercê, a desejar. Pastor, quando eu vejo Boaz e Ruth, eu vejo que o que Boaz falava, ele também agia.
O que a Ruth era testemunhada pela cidade, o Boaz via que a Ruth também fazia. Era uma menina de respeito, era uma menina de caráter, entendeu? Era uma menina que sabia esperar o tempo, a hora certa. Agora, o verdadeiro amor procura legitimar-se sem relutância. Ele descarta os risos e paga qualquer preço. Quem ama, pastor, está sujeito a pagar qualquer preço para se manter no amor. O verdadeiro amor. O verdadeiro amor, irmã Rosângela, é aquele que, pastor, eu estou amando, eu amo, sempre amei, prometi amar, ok. E agora, pastor, estamos passando por um deserto? Estou continuando amando. Mas pastor, nós estávamos sorrindo no meio das flores, pois é. E agora nós estamos no meio do espinho, sem flor e é deserto. Continuamos de mão dada. Mas estamos de arrasto, mas estamos juntos. Esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é aquele que na hora da luta é um para lá, outro para cá. Um num quarto, outro no outro. Né? Quando está aí com problema financeiro, é cada um para si, cada um com as suas contas, não, Senhor. Quem ama, ajunta todos suas dificuldades aqui, ó. Vamos jogar aqui tudo junto, nós estamos juntos. Nós somos um time. Nós somos um time. Pastor, quando eu vejo aqui, ó, ele descarta os risos e paga qualquer preço. Verdadeiro amor não teme assumir compromisso. Por que você não casou ainda? Ah, pastor, mas tá bom assim, tá tudo certo. Por que você não casa? Por que você não arruma compromisso? Por que você não assina papel? Por que você não coloca no teu nome? Por que você... Ah, pastor, é que não tem nada a ver, tá bem assim, tá melhor, até tá melhor do que se fosse casar, do que muitas pessoas estão casadas. Eu estou falando de compromisso. Você sabia que Deus só tem compromisso com as pessoas que têm compromisso com Ele? E um dos compromissos é o casamento. Pastor, mas olha só que interessante. Hoje nós temos muitas palavras bonitas e poucos compromissos. Você pode ver, tem um love ali, que eles chegam a se engolir muitas das vezes, mas não tem compromisso. Não tem compromisso. Entendeu? Outra coisa que nós aprendemos é os vestidos das noivas estão ficando cada vez mais alvos, entendeu? E a pureza cada vez mais escassa. Eu nem sei por que as noivas hoje se vestem de noiva, porque de noiva elas não têm nada, entendeu? Não parece mais noiva, porque a noiva ela se preserva para o noivo, até na noite de núpcia. Agora nós vemos hoje, no meio dos cristãos, noivas entrando dentro para se casar, praticamente já com a metade da roupa tirada. E querem estar de branco no altar. Da onde? Que tipo de pureza é essa, meu irmão? Que tipo de noiva é essa? Que já entra com a metade da roupa. Praticamente todo mundo está vendo a metade do corpo dela. Tem noiva que é exagerada mesmo. Pastor, a noiva representa a igreja. O noivo representa Cristo. Você já viu como é que Deus vai querer o encontro? Você acha que Jesus vai querer casar com uma noiva tipo prostituta? Não. Ela é lavada, remida, entendeu? Ela é preparada, ornamentada, ela é cuidada para o encontro do noivo. E olha que teve 5 virgens que ficou do lado de fora só porque não tinha óleo. O problema nem estava nas vestes, estava na iluminação. Agora olha só, vamos para cá. Aqui ó, os véus das noivas estão ficando cada vez mais longos. Pastor, o que significa o véu? Todo mundo já aprendeu na teologia o que significa o véu. O véu significa submissão. Pastor, tem noiva aí com um véu de 10, 20, 15 metros. Mas eu não vejo submissão na vida dessa esposa para o seu marido. Eu não
sim senhora, para ela. Mas aí quando quer vestir de noiva, o véu, meu Deus do céu, olha só que o véu simboliza submissão. O que adianta você botar aí 10, 15 metros de véu, mas submissão você não tem nada? Entendeu? Você precisa entender o que é um casamento para fazer da forma certa. O véu significa submissão. Hoje as noivas não casam mais de véu. Oh, claro que não casam mais de véu. Não existe mais submissão. Entendeu? Hoje é cada um para si, Deus para todos. Hoje no casamento os papéis estão tudo invertido. O marido não tem autoridade dentro de casa. O marido não tem mais liderança dentro de casa. A esposa pera mais do que o marido. O pastor, o que está acontecendo? É casamentos fora da vontade de Deus. Estou falando de casamento. Estou falando de véu. Estou falando do casamento nesses últimos dias, nessa sociedade podre que está aí sendo manipulado pela mídia e pelas novelas. A noiva está muito chique, muito linda, mas o casamento não está nada, está destruído antes já de sair do altar. Olha o que nós aprendemos, entendeu? Os casamentos, cada dia, cada vez mais curtos. Pastor, hoje vemos ardentes paixões, mas pouco amor. Meu Deus, tu vê os camaradas ali, tu vê o casalzinho de pombinho ali. Jesus querido, tem que até fazer assim. O meu pequeno faz assim, nem olha. Meu Deus do céu, porque o negócio ali dá parece duas sucurice enrolando, entendeu? Tu não sabe qual que é, onde é que está a cabeça, onde é que está o corpo, porque está ali e fica ali meia hora, às vezes, não sei como é que consegue respirar o negócio. Ah, deve ter um tubinho por algum canto ali, um oxigênio. Tá, ok, todo mundo foi jovem, todo mundo fez isso. Vai dizer que você não fez. Agora, peraí, você está continuando nisso? O teu beijo está ardente como era no começo? Hoje é só aquele selinho? Com a boca com bafo de cebola? O teu abraço está caloroso que nem era no comecinho de casado? Hoje é só purão? Nada contra você ser apaixonado. Você deve ser apaixonado. Agora esse amor que está nessa paixão tem que durar a vida inteira. Não pode se apagar. Pastor, mas a gente está ficando velho, pastor. Isso é coisa para os novos. Amor não envelhece, sabia disso? O amor não envelhece. Eu já falei. Vai ficar velhinho, banguelinho, de muletinha, e ainda vai olhar para ver e vai dizer assim: eu vou te morder daqui a pouco. Tu vai ver, deixa nós chegar em casa. Aqui não vou fazer para não causar escândalo na igreja aqui, mas deixa chegar em casa. Trancar a porta do quarto, esconder a chave. E aí? Não faz mais, né? Não, vai chegar em casa, cada um para um canto. Vai lá para o celular. Vai lá conversar no Face, vai ver a vida dos outros. Vai lá ver a vida dos outros. Vai lá para o Instagram, vai lá para o Face. Vai lá, passa lá. E aí o teu casamento vai, até que encontra um na internet que joga isca e cai e teu casamento foi embora. Pronto, pastor, por quê? Porque você não soube prestar atenção. E é o que mais está acontecendo nos casamentos hoje. É o que mais está acontecendo hoje. Casamentos sendo destruídos por causa da mente. Pastor, o que nós aprendemos ainda? Vemos muitos que começam o casamento sem reflexão, mas poucos que investem nele e com sincera devoção. Outra coisa que eu vejo aqui, o casamento de Boaz com Ruth, ele foi um casamento apoiado pela família, pastor. Aqui,
Hoje nós vemos muitos filhos querendo namorar, os pais não concordam com o namoro e os filhos vão lá, não querem saber, que mas eu já sou de maior e pronto. Ok, filho, mas a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Se tu não fazer isso, uma bênção você já perdeu, que é a longevidade de vida, tanto no teu casamento, quanto na tua vida, quanto em tudo. O casamento de Boaz com a Ruth, olha aqui, ó, capítulo 3, versículo 1, capítulo 5, versículo 1 a 5, e versículo 18, a Ruth não se casa com Boaz contra a vontade de Noemi. A Noemi aconselha a Ruth a como proceder com Boaz. Noemi quem era, pastor? A Noemi era uma mulher, irmã Priscila, madura. Uma mulher madura. Entendeu? Pastor, o que a Bíblia fala? Ei, mulheres maduras, aconselhai as mais novas. Muitas das vezes as mais maduras são mau exemplo para as novas. Às vezes as novas estão fazendo errado porque as maduras estão fazendo errado também. A Bíblia nos chama para ser exemplo. Para ser exemplo. Olha só o que a Bíblia nos ensina. A sua sogra é a sua conselheira. Será que nós jovens temos conselheiros? Ou estamos aí namorando e não estamos dando ouvido para nenhum conselho? Os conselhos fica ali beiçudo 3, 4 dias. Pô, ok, um dia esses conselhos vão te fazer falta. Ou vão te gerar lágrimas. Muitos, por não ouvir conselhos, estão chorando hoje. Conselhos. A Noemi, ela era conselheira de Ruth. E a Ruth acatava os conselhos de Noemi. Olha aqui, ó. Ela é a sua discípula. O casamento de Ruth com Boaz é alvo de oração e de regozijo na família. A Ruth orou, Boaz orou. E esse é um dos principais princípios ainda hoje. Pastor, o casamento não deveria ser uma decisão apenas dos dois que se casam, mas de uma decisão maior em que toda a família seja envolvida. Antigamente, os camaradas vinham lá na casa do meu pai, ia conversar com o pai lá no escritório, o pai chamava os dois, chamava a mãe, conversava ali, dava as normas e já dizia: saiu fora da norma, acabou o namoro. É assim. Que a nossa bênção tem que ser desse jeito e dessa maneira. Se quer a bênção é assim. Você não viu? Sem a bênção é pior. Hoje os casamentos estão sendo feitos à base de fantasias, à base de aventuras. Jovens, eles não acatam mais conselhos. Eles acham que tudo é legal. Eles acham que tudo irmão, casa e você vai ver o que é um casamento. O que é viver a dois. O que é você dormir, olhar e acordar, olhar e dizer assim: até a morte você separe. E vou ter que ficar. Aí você casa com a amarela, porque gosta da amarela, mas daqui a pouco aparece uma vermelha. Mas eu gostei da vermelha. Então vou deixar a amarela para pegar a vermelha. Daqui a pouco você olha a laranja. Casamento não é assim. Casamento você escolheu o vermelho, você vai ficar com o vermelho até a morte. Pastor, não sabia que ia ser assim. Por que você não procurou conselhos? Senta com quem já é casado. Não recém-casado. Senta com quem tem mais de alguns anos de casado. Senta com pessoas maduras. Entendeu? Pergunta como é que é o casamento. Como é que é ter esposa. Como é que é ter esposo. Como é que é quando um está doente. Como é que é quando um está assim, quando um está assado. Aí você vai ouvir muitas das coisas que você vai pensar: eu pensava que era diferente. Eu
Eu pensava que eu podia agir assim, eu pensava que eu podia agir assado. Hoje tem casais que um sai de casa, o outro nem sabe para onde foi. Não dão satisfação um para o outro. Cadê o marido? Já se mandou. Onde é que está a esposa? Não sei onde é que está. Anda por aí, liga para ela, não sei onde é que está. Casamento não é assim não. Entendeu? Casamento, existe prestação de conta. Eu vou ali, tá? Posso ir ali? Devo ir ali? O que você acha? Vamos ali? Porque tem muito local que o marido vai, não gosta de levar a esposa. Mas num casamento sadio não existe isso aí não. Você só vai levar a tua esposa aonde você vê que é saudável para o teu casamento. Você só vai levar teu esposo aonde você vê que é saudável para o teu casamento. Hoje nós vemos maridos levando as esposas para qualquer lugar aí e depois estão apanhando na cara. Por quê? Porque mexeram, indicaram, provocaram ali e aí quer dar um de valentão. Irmão, você nem devia ter levado a tua família para esses locais. Levou, agora sofre. Quantos já perderam a esposa, já perderam o marido nesses locais aí? Ah, pastor, mas é divertimento, irmão. Casou, o maior divertimento para um casamento é os dois andar junto. Quando eu vejo o casamento, eu vejo que foi um casamento público. Casamento de Ruth com Boaz não foi um casamento feito assim às escondidas, não. Foi um casamento feito em público, algo legal. Capítulo 4, versículo 10 e 11, nós lemos: o casamento de Boaz e Ruth foi um ato público e legal. Tem pessoas hoje que andam por aí, dizem que são casados, mas não são casados. Se comportam como casado, andam como casado, mas não são casados. Entendeu? Feito perante os anciãos, juízes da cidade. Isso significa que eles casaram de acordo com as leis vigentes da época. Casaram com as leis, de acordo com as leis, pastor. Ah, mas para casar de acordo com as leis vai envolver bens. Aí se caso não der certo eu vou ter que dividir bens. Irmão, se você for casar para se separar, ou pensando em se separar, não casa. O apóstolo Paulo já falou isso. Se for para casar para se separar, não casa. Agora, se é para ficar se prostituindo, então que case. Entendeu? Se você não aguenta ficar sem um homem ou sem uma mulher, então peça a Deus um marido, uma esposa e viva uma vida de casado, não uma vida de prostituição. Quando eu vejo aqui o Ruth e o Boaz, aqui ó, nos dias de hoje, muitos consideram o casamento apenas uma aliança particular entre as duas pessoas, né? Vem cá, vou comprar lá um parzinho de anel, um parzinho de aliança lá. Aqui nós aprontamos casado. Chega em casa, mãe, pai, nós casamos. Não dá 3, 4 meses, daqui a pouco um está sozinho em casa. O que deu, filho? Não deu certo, mandei embora. Se tivesse casado, não ia mandar não. Teria uma burocracia para fazer. Teria muito prejuízo, ia pensar 2 vezes. Ah, pastor, mas eu já fiz de uma forma que aí eu não preciso passar por isso. Então já entrou no casamento pensando lá na frente se separar. E Satanás é tão sujo. Satanás é tão sujo. Olha só, mano. Olha aqui, ó. O casamento, porém, deve ser uma aliança pública. Hoje muitas pessoas estão desprezando o casamento civil, dizendo que papel não tem nenhum valor. Ok. Mas a Bíblia fala assim, ó. Contudo, o casamento é um contrato legal entre antes de ser uma união física. O princípio bíblico é claro. Gênesis 2:24 diz assim, ó. Pois isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, ó. Deixa o pai e a mãe e unir-se-á a sua mulher. Isso é uma união, tornando-se uma só carne. Essa união aqui é legal e não
assim. Essa união aqui envolve papéis, envolve famílias, envolve compromisso, envolve votos, envolve juramento, deve envolver Deus. E aí, pastor, só pode ser desfeito quando a morte os separar. A Bíblia diz: deixará o homem o pai e a mãe. Enquanto eles são solteiros e noivos, eles estão debaixo da responsabilidade do pai e da mãe. Pastor, mas nós já estamos dormindo junto. Mas tu sabe que não te pertence esse corpo, pertence para o pai e a mãe. Não foi passado para você. Agora, quando deixar o pai e a mãe ali, todos eles na cerimônia do casamento, ali, assinar o casamento, agora esse corpo pertence para você, marido e mulher. Pronto, agora vocês são casados. Legal perante a lei da terra e legal perante Deus. É isso que Deus nos ensina. Deus nos manda dar a César, lei do homem, o que é de César, e dar a Deus, lei de Deus, o que é de Deus. Olha só que interessante. Antes da união deve existir um deixar o pai e a mãe. O que diz? Esse é o lado legal da relação. Nos dias atuais, os jovens estão se unindo sexualmente para depois deixar o pai e a mãe. E tem uns que nem deixam, porque eles veem que não dá certo, continue ali com o pai e a mãe. Mas o sexo foi feito para o casamento, não para a vida de solteiro. Enquanto você está debaixo da tutela do pai e da mãe, você tem que se abster da prostituição. Por isso que a Bíblia diz: deixará o pai e a mãe e assumirá um compromisso legal, casamento. Caso contrário, você ainda é solteiro. O que a Bíblia nos ensina ainda? Olha aqui, ó. O deixar pai e mãe é uma declaração pública de que o casamento está sendo feito. E é a ocasião na qual o casal recebe junto o apoio público dos seus amigos e da sociedade na nova unidade social que estão criando. É a ocasião em que o casal também aceita a sua vocação de quê, pastor? Para ser uma nova unidade dentro da sociedade. Por que é público? Porque a sociedade agora está recebendo uma nova família. Entendeu? Olha aqui o que nós aprendemos. O casamento coloca o marido e mulher em um posto de responsabilidade para com o mundo e a humanidade. Se você não deixa o pai e a mãe, você não está sendo um marido legítimo. Se você não deixa o pai e a mãe, você não está sendo uma esposa legítima. Entendeu? Olha aquela mulher, quando Jesus encontrou Jesus, e ela falou bem assim, ó. Jesus fala assim, ó, vai lá, chama teu marido. E a mulher falou, não tenho marido. Jesus fala, disse bem, porque já tivesse 5. Esse era legal. 5, já tivesse 5 maridos. Esses 5 maridos era legal. Talvez ela casou, viuvou, casou de novo, viuvou, ok? Mas esse que você tem agora não é teu. Se não é dela, então era um amante. Talvez era de outra pessoa, ou talvez ela estava se prostituindo, sem querer assumir um relacionamento sério, casamento. Olha o que a Bíblia nos ensina. O testemunho público sempre fez parte da aliança. Olha aqui, ó, o testemunho público que Deus fez com Abraão. Abraão, quero o teu filho. Foi público. Abraão foi lá para sacrificar o filho. Entendeu? Abraão não saiu escondido, não. Abraão foi lá e sacrificou o filho. Deus não deixou. Agora veio a parte de Jesus. Jesus vai lá e se sacrifica. Isso foi escondido? Não. Sacrifício é público. Aliança é pública. Juramento é público. Os votos assumidos na cerimônia de um casamento não são um mero assunto particular, mas foram assumidos e testemunhados publicamente. Entendeu? Aí você vê um casalzinho ali querendo se separar, aí o testemunha não está nem aí com o casal, né? Porque foi testemunha só para estar lá na foto.
Está cheio disso hoje. E tem pastor que faz casamento e nem chama a atenção dos testemunhas para essa responsabilidade. Se os noivos me perguntar alguma coisa, algum conselho para mim, eu digo, olhe lá quem você vai botar como testemunha. Porque tem testemunha que não serve para ser exemplo para os casados. Mas se os noivos estiverem passando por alguma dificuldade, os testemunhas deveriam chegar e dizer bem assim, ó, eu testemunhei quando você estava jurando lá. Você jurou amar e agora você está querendo abandonar? Você jurou cuidar e agora você está maltratando? Você jurou, sou testemunha e Deus é prova que eu testemunhei. Para isso servem as testemunhas. Para dizer, eu estava junto quando você estava prometendo. Eu vi quando você prometeu. Cadê a tua promessa? Cadê teus votos? Pastor, o casamento, ele foi proposital. A intenção principal de um casamento no regime do levirato era suscitar um descendente do marido morto. A Ruth e o Boaz, eles tinham um propósito por que eles estavam casando. Eles tinham um propósito. Pastor, por que Deus manda nós casar? Por quê? Por que Deus manda nós casar? Olha só, o casamento de Boaz, ele é movido por amor a Ruth e guiado por um profundo gesto altruísta de família, a família de Elimeleque. Ele tinha uma intenção. Olha aqui, outra coisa, foi um casamento abençoado pelas testemunhas. Sabe que no casamento tem as testemunhas. Qual é o trabalho das testemunhas aqui, além de testemunhar? O que diz 4 e 11? Lê para nós. 4 e 11 de Ruth. Lê para nós. Todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia. Olha só, as testemunhas, elas abençoaram. Primeiro, elas abençoaram os noivos, irmã Cíntia. As testemunhas abençoaram os noivos. Quer ver? Olha aqui, ó. Eles pediram que Ruth fosse uma mulher fértil. Pastor, a Ruth não era fértil, não? A Ruth não tinha filho, não? Primeiro casamento de Ruth não tinha filhos, não? Não tinha filhos. Os estudiosos acreditam que Ruth, além de moabita, era uma mulher estéril. Sabe o que é ser uma mulher estéril? Mulher que não pode ter filhos. Pastor, naquela época, uma mulher que não podia ter filhos sofria dentro de casa. Ela era desprezada. Nós temos exemplo de Ana, Raquel, e aí um monte de mulheres ali que tinham a sua madre fechada. Agora eu vejo que, segundo alguns estudiosos, eles acreditam que Ruth, além de moabita, era uma mulher estéril, pois somos informados de que ela passou quase 10 anos casada com Malom em Moabe sem ter filhos. Lê para nós capítulo 1, versículo 4 e 5. O que diz lá? Capítulo 1, versículo 4 e 5. Bem alto, para todo mundo ouvir. Os pais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Quase 10 anos. E? Morreram também ambos Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus dois filhos e seu marido. Olha só o que deu aqui. Eu vou ler aqui para todo mundo ouvir. Os pais tomaram para si mulheres moabitas, e eram o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Naquela época não tinha anticoncepcional, entendeu? Então era se encontrar. Se a mulher estava no período,
já engravidada. Ok? Morreu também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e seu marido. Não tinha netos. 10 anos com uma mulher e não ter filho, tem problema. Se for nos dias de hoje, tudo bem. Às vezes pode ter cachorro na parada, entendeu? Porque hoje os cachorros estão sendo colocados no lugar de filhos aí. Tem muitas famílias usando isso. E Deus não se agrada disso. Mas naquela época não. Naquela época era virtude, era bem-aventurança o homem ter filhos. O Salmo diz lá: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. A sua mulher será como videira frutífera, os seus filhos como planta de oliveira ao lado da sua mesa. Entendeu? Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava de flechas. Está falando dos filhos. Agora Ruth, 10 anos casada e não ter filhos. Entendeu? Pastor, o que os testemunhas falam? Os anciãos pediram a Deus que ela fosse como Raquel e Lia. O que Raquel e Lia? O que aconteceu com Raquel? O que aconteceu com Lia? Elas não podiam ter filhos. Porém, Deus a curou. Então o que eles profetizaram? Eles profetizaram a fertilidade na vida de uma mulher que talvez era estéril. Eles profetizaram filhos na vida daquele casal. Eles profetizaram madre aberta. Eles profetizaram ali, pastor, que toda a esterilidade fosse decretada falência e que filhos e filhos e filhos viessem através da vida deste casal. Os testemunhas abençoaram aquele casamento. Talvez o primeiro casamento não foi abençoado. Claro que não. Porque o primeiro casamento, Malom saiu lá de Belém e foi arrumar mulher lá em Moabe. Você sabe que Deus não abençoa casamento com jugo desigual. Você pode até casar com uma pessoa que não é cristã, porém Deus não vai te abençoar. Deus não vai abençoar. Você pode até querer fazer, porém aqui está o exemplo do que acontece com quem sabe e não pratica. Agora eu vejo que Raquel também era estéril e Deus a curou. Quando Ruth concebeu, somos informados de que foi o Senhor que lhe concebeu, quem concebesse filhos. A oração a favor de Ruth para que ela se torne antecessora de uma raça famosa, que ela tenha muitos descendentes dentro da sua família. Outra coisa que os testemunhas também pediram, eles pediram que Boaz fosse um homem próspero. Tem a bênção para a noiva e tem a bênção para o noivo. Por que homem próspero, pastor? Capítulo 4, versículo 11 fala isso. Boaz já era o senhor de muitos bens, pastor, mas não basta ter bens. Você precisa ter prosperidade. Olha só, amado. No entanto, agora os anciãos estão abençoando sua vida e rogando a Deus que ele seja afamado em sua cidade. Entendeu? Não agora afamado pelo seu bem, poder aquisitivo, mas afamado pelo seu caráter de marido, homem, senhor de sua casa. E a Bíblia fala que o teu marido será reconhecido lá no centro da cidade. Lá no centro da cidade, lá na praça, saberão quem é a esposa que você tem em casa. Agora eu vejo que os testemunhas, eles pediram que Boaz fosse um homem próspero, que ele adquira poder e fama. Pastor, quando que nós adquirimos fama? Através das coisas dessa terra? Não, essa fama é passageira. Agora a Bíblia fala lá com Abraão, irmão Germano,
Deus fala para Abraão bem assim: anda na minha presença e ser perfeito. Outro versículo, Deus fala para Abraão bem assim: abençoarei quem tu abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Engrandecerei o teu nome. Entendeu? A fama que Deus te dá não te prejudica. A fama que o homem dá te prejudica. O que eles estavam pedindo aqui? Eles estavam pedindo para que Deus engrandecesse Boaz. Boaz já era grande na face da terra. Boaz já era rico na face da terra. Porém, ele não era engrandecido com as bênçãos do Senhor. Agora eles estão pedindo: Deus, enriqueça ele, dá prosperidade para ele, que ele tenha muitos descendentes dentro da família, pastor. Ainda que por intermédio desse casamento com a Ruth, a própria família de Boaz também seja estabelecida. O nome de Boaz seja engrandecido através dos seus descendentes. Quantas das vezes os teus filhos estão te dando orgulho lá na frente? Os teus netos estão te dando orgulho lá na frente. Isso significa o quê? Deus abençoando, Deus te honrando, Deus te fazendo próspero, ou prosperando a tua descendência. Para nós encerrar, olha o que também eles pediram. Eles pediram que a casa de Boaz fosse como a casa de Pérez. Quem é Pérez, pastor? Pérez é filho de Judá. Um dos filhos de Judá. Foi dessa linhagem que veio Jessé, Davi, Jesus. Leão da tribo de Judá. Quando eu vejo os testemunhas abençoando os noivos, abençoando Boaz, dizendo para ele que eles pediram que a casa de Boaz fosse como a casa de Pérez. Pérez foi filho de Judá, ancestral de Boaz, o principal tronco da tribo que trouxe ao mundo o grande rei Davi. Você já pensou? Você ser pai de um grande rei? Você já pensou? Deus te abençoar e você ser pai de alguém que vai ser pai, de alguém que vai ser pai, de alguém que vai ser o Messias. Você já imaginou isso? Você já imaginou que da tua linhagem possa sair um Salvador? Pois é. No casamento de Boaz com Ruth, houve essa bênção. Que ele possa ser, que a casa dele possa ser como a casa de Pérez. Que a casa dele possa ser uma casa que vai dar lá em Jesus, o Salvador. Pastor, o que a palavra de Deus nos chama a atenção hoje? Que o nosso casamento possa ter a bênção de Raquel, mulheres. Se coloca de pé, só as mulheres, só as mulheres. Que o teu casamento possa ter a bênção de Raquel. Que bênção é essa, pastor? A bênção da fertilidade. A bênção de dar filhos. A bênção de gerar filhos. A bênção de saber criar filhos. A bênção de saber aconselhar filhos. Que a tua vida possa ser abençoada, assim como a Ruth foi abençoada no casamento dela, com a bênção de Raquel. Qual foi a bênção de Raquel, pastor? A bênção da cura, que Deus curou a vida de Raquel, quando ela queria algo e ela não podia, e Deus foi lá e curou ela. Será que no teu casamento não precisa haver uma cura? Será que no teu casamento não precisa ter uma cura, mulher? A cura da esterilidade. Qual esterilidade? Muitas das vezes o teu casamento não está mais produzindo amor, não está mais produzindo tempo com o teu marido, não está mais produzindo tempo com teus filhos, não está mais produzindo carinho, atenção, está virando estéril o casamento teu. Que Deus venha curar nesta noite.
Que Deus venha curar, que Deus venha restaurar, que venha haver filhos e frutos no teu lar, pastor. Agora os homens se colocam de pé. No casamento de Pérez, no casamento de Boaz, também houve uma bênção, que a casa de Boaz fosse próspera. Quando a palavra de Deus fala que a tua casa, ela vai ser próspera, muitas das vezes não é por causa disso, mas está falando de caráter. Que a tua casa seja próspera, de testemunho, que a tua casa seja próspera, com bom exemplo, que a tua casa seja próspera, aonde tu estiver, a tua casa estará sendo representada, ali os teus filhos vão olhar, esse é o meu pai, esse ali é o exemplo, esse ali é o nosso provedor, esse ali é o nosso sacerdote, esse ali é aquele que lidera a nossa casa, esse dali é aquele que traz o sustento, esse dali é o que cuida do nosso lar, é a bênção da prosperidade sendo reconhecida na tua casa, através de você, marido. Aleluia. Glória a Deus. E se houver essa bênção, a bênção sobre a noiva e a bênção sobre o noivo, tu pode ter certeza, os filhos que sair desse relacionamento vão ser filhos como plantas de oliveira. Eles não vão se afastar da mesa, eles vão estar ao redor da mesa. Você pode botar o prato que eles estarão ali com vocês. Você pode chamar que eles estarão ali. Você pode aconselhar que eles estarão ali. Você pode orientar que eles estarão ali. Eles vão te honrar, Pai, porque você tem a bênção, a honra da casa de Pérez. Da tua linhagem vai sair reis, da tua linhagem vai sair pastores, da tua linhagem vai sair grandes homens, homens de influência, homens de caráter, filhos de responsabilidade, filhos que vão te dar orgulho, filhos que vão te trazer alegria, filhos que vão te trazer orgulho na face da terra. Você tem a bênção da casa de Pérez sobre o teu casamento. E mandarabagaçurabandas. E você, mulher, tem a bênção de Raquel, a bênção da cura, a bênção da fertilidade. Toda palavra que sair da tua boca, ela vai surtir efeito como uma semente que vai produzir frutos. Você não vai ser tola dentro da tua casa, você vai ser uma mulher sábia, uma mulher que edifica e não destrói, uma mulher que quer construir e não destruir. Por isso que você precisa ter a bênção de Raquel, porque a bênção de Raquel tem a cura de Deus sobre a tua vida. Quantas das vezes nós queremos fazer o casamento de uma forma errada e perdemos essas bênçãos, perdemos essas preciosidades, mas nós precisamos dessa bênção, nós precisamos dessa bênção. Deus quer nos presentear com bênção nesta noite, Deus quer nos presentear com muitas coisas boas para a nossa família, inclusive através desse exemplo do casamento de Ruth com Boaz, que nós possamos ser prósperos, que nós possamos ser produtivos, que nós possamos ser felizes no nosso casamento, no nome de Jesus.